Oi pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o IELTS, o International English Language Testing System. Você sabe o que ele é e para que ele serve? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Ok, Google, IELTS. Ok, Google! O IELTS, como o próprio nome sugere, é um teste onde você mede o seu nível de inglês. São dois tipos de prova. Isso, são 4. São dois tipos de prova, o Academic e o General. Qual é a diferença entre esses dois? O Academic, ele é mais voltado para os fins de educação, se você quiser fazer um curso no exterior, por exemplo. Já o General, ele é mais voltado para os fins de imigração ou de visto. Assim como o Enem, o IELTS, ele não aprova ninguém ou reprova. Ele tem uma pontuação, sendo a mínima 1 e a máxima 9. E essa pontuação serve como nota de corte para você entrar em algum curso ou para você obter seu visto. A prova é dividida em 4 partes: Speaking, Reading, Listening e Writing. O Speaking é a primeira parte. E para mim foi a mais aterrorizante. O Speaking dura cerca de 15 minutos. E você tem que conversar com um avaliador. A conversa toda é gravada e ele te avisa isso, lógico. Você vai para uma salinha à parte com o seu examinador, eles te chamam pelo nome, e aí ele só te entrevista. Ele vai perguntar o seu nome, vai começar com perguntas básicas: o seu nome, a sua cidade, como é a sua cidade, se você gosta dela ou não. E por último, ele te faz uma pergunta um pouquinho mais complexa, que exige um bocado mais do seu vocabulário. Costuma ser um tema meio aberto, assim. Comigo, o examinador falou sobre história, que é uma coisa que eu amo. E aí, ele te pede para pensar em algumas coisas. Por exemplo, ele me pediu para pensar em um fato histórico que mudou, de certa maneira, a humanidade, a sociedade em geral. Ele te dá um tempinho, aí você responde e vocês começam a conversar sobre isso. Ele te dá 1 minuto para escrever, num papelzinho que ele te dá mesmo. E você tem 2 minutos para falar sobre esse determinado assunto. Segunda parte, prova de listening. São 30 minutos de áudio ininterrupto, ou seja, não vai parar. Depois desses 30 minutos, eles ainda vão te dar mais 10 minutos para passar tudo para a folha de resposta. O que acontece durante a prova de listening? Enquanto o áudio vai rolando, você tem que preencher algumas lacunas com alguns nomes ou endereços ou telefones. Inclusive tem uma parte em que você tem que preencher um texto de acordo com o que você escuta. Então é bom prestar muita atenção e se preparar bastante. O reading foi a minha parte favorita, particularmente assim, porque eu gosto muito de ler, e enfim. Nessa parte você tem 1 hora para poder interpretar textos e tal, e você não tem tempo adicional para passar todas as suas respostas para a folha de resposta. Como eu já falei, o que acontece no reading? É a interpretação de texto mesmo. E aí você vai preencher lacunas com algum adjetivo, ou um substantivo, ou qualquer outra coisa, mas é basicamente ler. O truque ou dica, seja lá o que você chamar isso, é você ler uma parte e fazer, ler e fazer, ler e fazer. Isso economiza muito tempo. A última parte é o writing e particularmente foi a mais difícil para mim, porque ele é dividido em 2 partes. A primeira, você vai escrever um texto curto com 150 palavras e geralmente é uma análise de gráfico ou de ilustração. Eu lembro que no meu teste eu tinha que falar, descrever como se monta uma serpentina e como ela funciona. Eu fiquei tipo,
A segunda parte do writing é um pouquinho mais difícil, porque eles te dão um tema mais amplo para escrever, né? E eles exigem 250 palavras. No meu exame, estava perguntando basicamente o que era sucesso na minha opinião. Mas passou a nota. Mas qual é o grande problema do writing? É que você não tem tempo de fazer o rascunho e passar tudo para a folha de resposta. Ou seja, escreve tudo na folha de resposta. Porque você sempre acha, não, vai dar tempo. Mas você fica tão concentrado em escrever, em espremer as ideias, que não dá tempo. Escreve tudo direto na folha de resposta, porque lá você pode escrever a lápis, mas de letra legível. Agora presta atenção nas dicas, que não estão em ordem de importância, são aleatórias mesmo, mas é bom ficar atento. A dica número 1 é prestar atenção em todas as orientações que eles dão. Antes da prova, eles te mandam um e-mail com o endereço, falam o horário, falam tudo bonitinho, e é super importante você prestar atenção. E durante o exame também, os avaliadores, os aplicadores de prova, eles vão te dar as orientações do que fazer e o que não fazer durante o teste. Então fica muito atento e leve isso bem a sério. A dica número 2 é não deixar de preencher nenhuma questão. Porque você não vai perder ponto se responder errado, né? Mas você vai perder se deixar de responder. Por exemplo, tem 2 palavras numa resposta, mas você entendeu só uma. Então coloca aquela uma que você entendeu, mas não deixa de responder, não deixa em branco. A dica 3 é chegar cedo. Chega pelo menos meia horinha antes. No meu caso, eu cheguei às 9 e o meu speaking ele estava agendado para as 10h20. Assim que eu cheguei e fiz todo o registro, era 9h30 mais ou menos, eu fui chamada para fazer o speaking. Então, quanto mais cedo você chega, mais cedo você é liberado, pelo menos para a parte do speaking. Porque depois do reading para lá, faz todo mundo junto. E a dica 5 é estudar muito, bastante. Eu estudo inglês faz alguns anos e foi por isso que eu me senti segura para fazer essa prova. Mas mesmo falando inglês há muito tempo, eu praticava pelo menos 1 hora por dia, 3 vezes por semana, porque eu ainda tinha dificuldade em algumas partes, assim, principalmente por causa do sotaque. Tem gente que compra livro, mas o British Council, que é a entidade que fornece a prova, né, que fabrica a prova, eles disponibilizam aplicativos gratuitos. Então dá para estudar muito e bem pelo aplicativo que eles fornecem. Claro, você pode encontrar vários recursos para estudar para isso. Durante esse tempo que você estiver estudando, escuta música, lê bastante, não só livro, mas artigo científico, artigo de revista, qualquer coisa. Tá, mas e aí, como foi a minha nota? Foi razoável. Foi o suficiente. Speaking foi 7, que eu achei que tivesse ido muito mal, mas parece que não. Reading foi 7,5. Listening foi 6 e no writing também foi 6. Eles juntam essa nota toda e fazem uma média, exatamente igual ao Enem. Então é isso, eu espero ter ajudado um pouquinho a conhecer melhor esse exame que todo mundo fala que é difícil, mas nem é tanto assim. É só você se preparar psicologicamente, estudar bastante, se dedicar bastante, que você consegue a nota que você quer. Foi uma experiência legal que eu tive e que eu recomendo para todo mundo que realmente necessita, porque apesar de ser uma experiência super legal, é uma prova cara. Então esse foi o assunto de hoje. Não, volta, que senão eu vou cobrir. Esse foi o assunto de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá?
Curte, compartilha, chama os colegas para conhecer o canal. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Ai não. Deixa eu falar. Domingo que eu passei. Gente, eu a rainha da gafe. Eu tava chegando lá, na sala de prova. Ia começar a parte do reading, a parte escrita toda lá, bonitinho. Eu chego, tá todo mundo falando em português, tranquilo. Chego pro aplicador de prova, boa tarde. Ele só me responde, good afternoon. Quis morrer.